Você sabia que fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, ao infinito e além, é o lema do Buzz Lightyear, mas é o nosso também, né? Na nossa quinta série de criança, nós lembramos que o infinito nos consola, nos dá esperança, nos dá fé, nos dá certeza de que a vida continua. Enquanto isso, né, vamos sobrevivendo também aqui no Teoria de Tudo em busca da razão perdida. Pensando bem, dá para ser feliz, não é o nosso lema? Desde sempre no guarda-chuva de Sabe Caxias,
Sabe Caxias, que é nosso portal, né, de rádio web, de notícias desde 2010, entra também com a programação do Teoria de Tudo desde 2020. Nós estamos hoje na edição de número 777, isso mesmo. São mais de 1.500 horas de gravações, aonde nós trazemos para você, né, a nossa proposta de cultura, de informação, de diálogo, de aprofundamento dos assuntos em todos eles. Pensando bem, dá para ser feliz, o Teoria de Tudo, inspirado no Stephen Hawking, né, no filme, na obra, enfim, e aí nós estamos juntos. Hoje é terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026, 15 horas, 28 minutos, 32 graus aqui a temperatura nesse momento, né? Logo, daqui a pouco já vai para 20, né? Uma coisa meio dispar, 10, 12 graus, né? A diferença do dia para a noite. Isso é preocupante, né? Não é normal, não. É meio que clima de deserto, né? De desertificação. Calor durante o dia e frio intenso durante a noite. Mas está agradável, né? Vamos considerar que sim. O Teoria de Tudo, que tem uma pós-audiência muito grande, portanto, dê o seu F5, você que não estiver ao vivo nos ouvindo, nós estamos em toda a plataforma, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, por e-mail, né? E na nossa rádio web também você pode escutar toda a nossa programação atemporal, como, aliás, né, uma enciclopédia digital, deixando marcas aqui da região da Serra Gaúcha. Estaremos falando nesta edição sobre o espetáculo Som e Luz, que é proposto pelo Sesc Caxias e que estará na 35ª Festa Nacional da Uva. O evento, né, já está bem organizado com artistas e foi lançado oficialmente na manhã desta terça-feira, com a participação da imprensa. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com os representantes do Sesc, a diretora do Sesc Caxias, a Lisiane Meires, e a analista de cultura, Karina Monteiro, que já estão aqui para bater um papo conosco, mas antes disso queremos lembrar, né, que para que você se referencie, como dissemos, no tempo e no espaço, temos os destaques da programação de hoje, já que o programa é atemporal. Tarcísio da programação, não, da semana, né, para você saber mais ou menos o que está acontecendo ao longo desta semana. Então, sabecaxias.com.br, né, a torcida do Caxias está de cabeça quente, perdeu para o São José. Ainda tem boas chances de classificar-se, mas o Caxias que enfrenta o Internacional nesse final de semana pelo Gauchão 2026. Perdeu para o São José em Porto Alegre ontem. Tarcísio de Freitas diz que terá papo de amigo com Bolsonaro e recusaria pedido dele para se candidatar a presidente. Por telefone, Lula e o presidente da França conversam sobre o Conselho de Paz e Venezuela. Flávio Bolsonaro diz que Lula é antissemita e afirma que os Estados Unidos constroem modelo internacional. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral alerta para o aumento de desinformação nas eleições. Prévia da inflação oficial no Brasil fica em 0,20% em janeiro. Aliás, foi anunciado ontem pelo governo federal uma redução no preço dos combustíveis para os distribuidores, né? Já chegou na bomba? Você que abastece o seu carro já viu se caiu um pouco, né, o valor para o consumidor? Fique de olho, consumo consciente, né, sociedade eficiente. Rio Grande do Sul tem alerta de temporal com queda de granizo até esta quarta-feira. Vamos ampliar um pouquinho essa notícia aqui só para que a gente possa então entrar no nosso assunto de hoje posteriormente. A Defesa Civil informou nesta terça-feira que um temporal pode atingir partes do estado até amanhã desta quarta-feira, dia 28. De acordo com o órgão, pode chover forte e pode ocorrer queda de granizo nas próximas horas no extremo sul do estado. A condição segue semelhante na quarta-feira, mas a instabilidade se espalha para outras regiões. Campanha, sul, oeste, centro. No nordeste e na serra haverá a possibilidade de pancadas de chuva isoladas, né? Pancadas de chuva isolada. É o plural aqui, ficou difícil. Já na quinta-feira, dia 29, a chuva chega ao norte do Rio Grande do Sul. A mudança do tempo será provocada por uma área de baixa pressão aliada ao ar quente e úmido, que favorece a formação de temporais no Rio Grande do Sul. Não chove mais, né? Só temporal e tempestade, né? Uma mudança difícil de se superar, mas vai nos dando consciência à medida que se percebe
que o estrago no meio ambiente está grande, mas não é, né, a sentença final, podemos melhorar mais cedo ou mais tarde, né, a nossa condição. Vamos rapidamente para um intervalo de RPP e nós voltamos com a nossa pauta de hoje, que é o espetáculo Som e Luz, e também vamos falar sobre o SESC, né, que é essa instituição nacional, cultural, muito importante, aliás, para o nosso país. Um instante só, estamos apresentando Teoria de Tudo. Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Muito bem, eu leio pelos muros uma coisa concreta. Nós vamos falar sobre o espetáculo Som e Luz, com a participação do Sesc Caxias, né, que é um dos pilares, né, importantes deste evento. Estou olhando aqui em parte o release, né, que a Karine Monteiro me trouxe aqui, mas eu gosto que o pessoal fale, né? Eu gosto de ter aqui as informações bases que você vai encontrar também no Rádio Portal de Sabe Caxias. Estão aqui conosco, como você pode ler na legenda do programa, a diretora do Sesc Caxias, Lisiane Mieres, e a analista de cultura, Karina Monteiro. Deixa eu trazer elas para a tela aqui. Né? Bom dia, Elisiane, tudo bem? Bom dia, eu estou acostumado, o programa era de manhã, né? Mas é como a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, né? É atemporal. Vamos dar boa tarde para a gente não perder a hora, né? Isso aí, boa tarde, Miguel. Um prazer estar aqui contigo no Sabe Caxias, né? Então, parabéns, né, pelo programa, por toda essa entrega de informação, né, que o programa traz. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre o Sesc. Agradecemos de antemão já esse espaço, que para nós o Sesc é muito importante. Que legal, o Sesc que tem assim né, uma vitalidade cultural em todo o Brasil, e Caxias do Sul não é diferente, vai fazendo a história, e claro, à medida que tem as lideranças, né, vão fazendo as suas histórias dentro da instituição, mudam características de uma estrutura que tem funcionado, na minha opinião, muito bem em vários lugares, né? Tenho muitos amigos que fazem isso. Quero cumprimentar também, fazem isso que eu digo, essa inserção no Sesc, né? Não concluí a frase. Analista de cultura, a Karina Monteiro, do Sesc, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Miguel. Boa tarde a toda a audiência. Também te agradeço o espaço, essa possibilidade de estar falando sobre o Som e Luz, que é um espetáculo tão rico, tão bonito, né? Que traz muita cor, muita energia para a nossa cidade durante a Festa da Uva. Que legal. Nós vamos falar do espetáculo. Vocês podem, né, se complementar, não tem problema nenhum, para que não fique, né, um monólogo de perguntas e respostas, mas antes disso, eu acho importante, né, nós contextualizarmos, para quem não conhece, para quem já conhece, relembrar a importância do Sesc, como é que ele está estruturado, como é que ele está funcionando hoje, Elisa?
Bom, então o SESC fica na Moreira César, né? Para quem não sabe onde fica, próximo ao Corpo de Bombeiros aqui em Caxias do Sul. É uma estrutura grande, né? Um prédio que comporta, então, todos os serviços que o SESC tem no Rio Grande do Sul. Né? Nós temos aqui em Caxias do Sul. Então, nós atuamos na área de educação, temos um projeto de turno inverso escolar, um projeto de EJA, de formação de jovens e adultos, temos também formação de professores. Isso seria na área de educação. Depois temos a área do esporte, estrutura física, nós temos um ginásio poliesportivo, onde tem oficinas, né, e cursos, atividades físicas para crianças, né, e adolescentes, né, atividades como vôlei, futsal. Temos também eventos esportivos, que nós realizamos externo ao SESC, como corridas de rua, campeonatos esportivos, campeonatos escolares. Então, atuamos fortemente também na área do esporte. Da cultura, né, e a Karina depois pode falar um pouco mais de toda essa programação que nós temos também, mas temos um teatro, né, e nesse teatro desenvolvemos uma programação cultural intensa durante o ano inteiro, né, nas diversas vertentes da cultura e manifestações culturais, e também realizamos muitos eventos externos, em parceria, em outros espaços da cidade, além de atendermos a nossa abrangência, que nós chamamos, né, que são as cidades da região aqui, como Antônio Prado, né, Flores da Cunha, Campreste da Serra, e São Marcos, são cidades que nós atendemos também com as nossas atividades itinerantes, digamos, né, de cultura e esporte. Também temos um trabalho com assistência, né, atendendo o grupo de idosos, né, o nosso projeto chamado Maturidade Ativa, que é um projeto que atende 50 a mais, pessoas com 50 a mais, né, trazendo o protagonismo do idoso, né, toda essa interação, trazendo vida, né, e fazendo com que os idosos continuem ativos conosco, participando de atividades esportivas, recreativas, viagens. Tá? Na área do lazer, nós temos uma academia ampla, fornecemos atividades de musculação, pilates, ginástica, diversas modalidades. Também no lazer temos o turismo, então fazemos viagens, pacotes de viagens no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, até para fora do Brasil. Temos hotéis próprios no Rio Grande do Sul, que também podem ser então acessados através aqui da unidade SESC Caxias. Nós temos uma biblioteca no nosso espaço ainda, né, que pode ser acessada por toda a comunidade caxiense de forma gratuita. Também nós temos na área da saúde uma clínica odontológica, né, que funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 20 horas. E ainda temos na área de saúde e alimentação, né, área de nutrição, um restaurante amplo, também funciona de segunda a sábado, e uma cafeteria. Bastante coisa, holisticamente falando, né? É um universo bem amplo, né? Nós temos como objetivo promover a qualidade de vida para os comerciários, para os empresários e para a comunidade em geral, através de todos os nossos serviços. Então, é isso que a gente busca em cada entrega que se faz no SESC, é promoção de qualidade de vida, seja através de uma alimentação saudável, seja através do exercício físico, seja através de uma programação cultural qualificada, né? A gente promove qualidade de vida. E o propósito do SESC, Miguel, é cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes, né? Com todos os nossos serviços. Então, basicamente, fazendo um apanhado geral, assim, muito rapidamente, para iniciar essa conversa, nós temos todos esses serviços que são abertos para toda a nossa comunidade, claro, com prioridade para o público comerciário e empresários. Isso, é Serviço Social do Comércio, tem a prioridade para associados, né? Isso, na verdade... Como é que faz para poder participar? Isso, então todas as pessoas que tiverem interesse de usar o nosso serviço precisam fazer uma credencial, que atualmente pode ser feita através do site do SESC, né? Ou no nosso atendimento ao cliente, presencial na unidade SESC Caxias, na Moreira César. E aí pode se cadastrar em 3 categorias, como comerciário ou dependente de comerciário, por exemplo, um casal onde o marido trabalha no comércio e a esposa não trabalha no comércio ou não trabalha, ele pode se cadastrar e a esposa pode usufruir os serviços através da credencial do seu esposo. Os empresários também, aqueles que têm CNPJ e que as suas empresas são filiadas ou associadas a um sindicato que compõe a base da FEComércio aqui em Caxias. Aqui em Caxias nós temos 5 sindicatos que compõem a base da FEComércio. Esses empresários que estão filiados a esses sindicatos podem acessar o serviço do SESC. Que são o Sindilojas? Sindilojas, Sindigêneros, Cirecom, o SEG e o Simpré. Né? Então são esses 5 sindicatos. Mas tem outras empresas que são filiadas a sindicatos que não tem aqui em Caxias,
porém que compõem a base da FEComércio, por exemplo, um sindicato de Porto Alegre, tem empresas aqui que são filiadas a esse sindicato, e esse sindicato lá em Porto Alegre compõe a base, este empresário pode fazer o seu cadastro como empresário. E depois nós temos a categoria, né, de público geral, que é uma credencial que pode ser feita pela comunidade que não trabalha no comércio, não tem um CNPJ, né, um profissional liberal, né, qualquer pessoa que queira usar o SESC pode se cadastrar como público geral. E também vai utilizar. A diferença está na tabela de valores dos serviços que são pagos, né, que tem uma contribuição por parte do usuário. Alguns serviços são gratuitos também, né, então, assim, tem um universo, né, de atividades que podem ser utilizadas, né, por toda a comunidade. A gente gosta de frisar isso porque como o nosso nome é Serviço Social do Comércio, e por muito tempo o SESC, né, esteve à disposição apenas para os comerciários e para os empresários, se criou um mito que o SESC é só para o comerciário. É verdade. Mas não é. Toda a comunidade pode utilizar. Isso é importante, né? O Fala, SESC é Karine. para todos. O SESC é para todos. Nós temos um slogan, né? O SESC é para todos. Então, assim, toda a comunidade pode utilizar. Nós temos clientes de 0 a 100 anos, assim, tranquilamente. Olha. É uma diversidade. É interessante agora esse loop de tempo que tu falaste, fiquei pensando, né, na velocidade do tempo, né, que é bem... eu estou mostrando aqui algumas imagens que está no Instagram, por exemplo, do circuito SESC, né, de maratona. Isso, nós teremos uma prova, né, do circuito SESC de corridas. Eu estou mostrando uma que já aconteceu aqui, foi publicada em 2026, dia 1º de março. Não, ele vai acontecer, essa prova é uma etapa de um circuito nacional de corridas. Não estamos em 1º, já estou no futuro, né? Exato, nós temos agora... Me ajuda, tá? Porque eu tenho sequelas. Tudo certo, sim, mas o tempo passa tão rápido, né, Miguel? Como tem imagens aqui, né? Que é da prova anterior do ano passado. Do ano passado, Exatamente, legal. Nós estamos divulgando, então as inscrições estão abertas, então todo atleta, né, amador, profissional que quiser participar, as nossas inscrições estão abertas para o circuito SESC de corridas. A largada vai ser lá de dentro do Világio, né, Caxias, e nós teremos ali a quilometragem, né, 3, 5 e 10 quilômetros, e ainda corrida para as crianças, né. As nossas atividades, elas costumam incentivar, né, as crianças, né, a participarem, fazer essa formação do público também, né, nós temos um público consolidado, mas visamos sempre formar, né, plateias nas nossas atividades culturais, formar atletas, né, futuros atletas também nas nossas corridas, nas nossas atividades. Que legal, Világio Caxias, né, o David Runner, que é muito legal, nosso cliente aqui, nosso amigo também. E o drone faz uma imagem muito... Tem os doutores, né, do riso junto, né? Exato, essa etapa foi o ano passado, né? Mais ou menos nessa época também, em março. E esse ano a parceria se fez novamente com o Világio Caxias. O David é um parceiro, né, que está à frente do Világio. Então, os atletas que quiserem participar, as inscrições ainda estão abertas, né? Tem um kit com camiseta, com sacochila. Então, é uma prova muito esperada também, que compõe um circuito que é realizado no estado, Miguel, e no final do ano tem uma grande final. Legal. Exatamente. Então, todos os atletas que se classificam nessas cidades vão participar de uma etapa final no final do ano. Para quem gosta de fazer, né, exercício assim e corre, exatamente, já diz o nome, é um circuito, né? Está funcionando. É importante a oportunidade de ter o circuito ativo, né? Exatamente, circuito de corridas. A corrida está muito em alta aqui em Caxias. Para você ter uma ideia, caso você não tenha essa informação, no mínimo 3 corridas de rua acontecem por mês aqui em Caxias. É mesmo? Exatamente. Então é uma intensidade muito grande. É bastante, sim. É um número bem expressivo. Corridas, né, com 500, 800, 1.000 atletas. Nós temos a corrida, né, que é a meia maratona de Caxias do Sul, né, que esse ano teve uma grande, né, aceitação, teve um grande público participante também, onde nós somos parceiros da prefeitura. Legal. Então é um esporte que cresceu muito. Né, e o SESC também atua aí fazendo as suas corridas. Que legal. Vamos falar um pouquinho, né, com a Karina da área de cultura, né? Karina, conta, por favor, como é também dentro desse universo todo. Tudo eu considero cultural, mas é claro que eu não sei se é a parte artística também é contigo ou
todos os setores eles se interligam, né? Eu vejo que é um universo, é uma sociedade toda, né? Sim, Só não dá para dormir, né? A não ser na colônia de férias, né? Dá para morar dentro do Sim, mas os serviços do SESC, eles se conectam, assim, né? Nós trabalhamos muito em parceria, porque os públicos, eles são compartilhados, na verdade, as ações, né? E a gente constrói um cronograma anual juntos também, né? Isso possibilita mesmo divulgar os serviços amplamente. Por exemplo, não existe um evento da cultura em que outro setor não possa estar atuando e também divulgando as suas atividades, né? E propriamente sobre a área cultural, nós temos uma agenda bem intensa, que recebe produções nacionais, né, projetos nacionais, o SESC, o Departamento Nacional, como Sonora Brasil, né, que é um projeto de música amplamente difundido no nosso país, assim, e que permite um intercâmbio cultural, assim. Então, muitas vezes, artistas lá, sei lá, do Roraima, né? Eles vêm aqui para a nossa cidade apresentar o seu trabalho, isso possibilita, assim, um acesso a uma riqueza cultural que muitas pessoas talvez não tenham. Subsidiados, né, para viagem, para hotel, para formar um novo público. Exato, assim, para ter mesmo esse fluxo, esse trânsito, né, de informações, de culturas, enfim. Então, nós recebemos projetos nacionais, desenvolvemos aqui também, assim como o próprio Palco Giratório, né, que é um projeto voltado para as artes cênicas do Brasil também, que nós recebemos etapas aqui, e esse ano nós vamos ter em agosto algumas atividades, alguns espetáculos, assim também nível nacional, grandes nomes, né, alguns circuitos regionais também, que daí são via SESC-RS, e ações locais também, que nós temos autonomia para desenvolver. Então, alguns dos projetos, por exemplo, o próprio Som e Luz é em desenvolvimento local, né? O projeto que é feito, ele está na sua 3ª edição, assim como também outros, como Caixa Acústica, que a gente estava falando antes sobre música, né? Que é um projeto que dá essa luz para os artistas aqui da cidade poderem expressar a sua arte, trazer para o palco do SESC essa efervescência que nós temos aqui na cidade, né? Tem o Aldeia Sesc também, né? Exato. O Aldeia Sesc, ele é um projeto nacional e aqui no Rio Grande do Sul 3 cidades recebem, né? Então nós temos a honra de receber, né? Para além de Caxias do Sul, nós temos Passo Fundo, que realiza as atividades em abril, e também temos São Leopoldo. Então é uma honra ter todas essas possibilidades, né, de conectar o público e de levar ações, enfim, para vários pontos da cidade, que não só o centro, como nós estamos localizados, né? A gente atua muito nas comunidades, enfim, levando a arte e cultura. O Aldeia Sesc, como tu disseste, é itinerante, ele vai fazendo, como a Lisiane já tinha colocado, né? Lembrando que o endereço físico do Sesc é na Moreira César, atrás dos Bombeiros, já há muitos anos, né? Por exemplo, para o artista local, que também é importante, uma locação, às vezes custa muito caro, o Sesc ajuda, né, nesse sentido, em termos de equipamento, um teatro organizado, profissionalizado também. Isso é essencial. A aldeia, não a Aldeia Sesc, mas a cidade, né, fomentar a sua arte local também, né? E o Sesc tem essa oportunidade, sempre teve. Claro, o nosso teatro, eu digo que ele assim, é um chuchuzinho. Eu adoro. Porque o equipamento, né, teatral ali que nós temos, ele é muito bom, então ele permite fazer grandes shows nacionais, shows locais, enfim, a gente tem uma estrutura muito ampla, né, e tem um olhar muito sensível também para a comunidade caxiense, para os artistas locais aqui que querem produzir os seus trabalhos, enfim, tá ocupando espaço, a gente está aí para formar parcerias, enfim, tá à disposição para receber todos lá, né. Que legal. E nesta terça-feira pela manhã, oficializado, então, para a imprensa, né, a organização do evento, que é o Som e Luz, né? Eu tenho o vídeo aqui, depois a gente vai rodar, mas eu gostaria que vocês falassem também, né, tanto a Karine quanto a Lisiane, o que é, como é, né, tem uma ampla gama de artistas, né, uma trupe, né, de artistas amigos aqui da cidade também. Isso é legal, porque fomenta também o mercado, né, dá emprego, né, na verdade, né, dá cachê, dá trabalho para o artista, isso é legal. Então, o espetáculo ele é cênico-musical, né? Ele acontece desde 2016, via SESC, é uma realização do SESC em parceria com a Festa da Uva, né? E ele iniciou lá em 2016 com um texto baseado na obra do grande professor Pozenato, que foi o nosso guardião da aldeia também, né? Ele serviu como memória, base. Né?
Nos Isso. deixou no passado. Isso, em 2024, se não me engano. Uhum. Mas janeiro ainda a gente não virou a chave, né? Isso aí. É. Enfim, e é um projeto que levou mesmo, né, muitas pessoas para conhecer um pouco mais sobre a história, né, de Caxias do Sul, colonização italiana, por meio da arte, enfim. Em 2016, nós tínhamos uma proposição diferente, que era não atuar com os artistas, né, era somente som e luz e projeção. E em 2024 a gente retoma esse projeto, depois de 8 anos, já trazendo o elenco, né, já trazendo uma trilha sonora original também. O espetáculo, ele é inédito, ele é exclusivo do Sesc. Então, o Som e Luz Edição Oblívio, ele é nosso. Isso é nosso local. Festa da Uva Sesc. Isso. Foi feito especificamente para a Festa exclusivamente, isso contando essa autonomia é legal, essa liberdade também de criar, né, localmente. Exato. Porque às vezes a instituição nacional ela é engessada, né? Tem muita coisa Claro. como franquia, né? Em 2024, então, nós partimos de um roteiro, na verdade, o ponto de partida foi o projeto do Guilherme Montanari, né, a idealização da edição Oblívio. Oblívio significa esquecimento, né? Então, a ideia era esse texto trazer... Desculpa, eu perdi a palavra. Oblívio? Oblívio? Isso. Em que língua? Português. Oblívio? Oblívio. Nunca ouvi essa palavra, sério? Significa esquecimento? Esquecimento. Olha, a gente acha que... Como olvido em espanhol. Ouvido, sim. Sim. Olvidar. Olvidar. Mas como é que é a palavra? Oblívio. Nunca ouvi falar. Olha, que legal. A gente acha que, viu? Só sei que nada sei. Sócrates tinha razão. Nunca ninguém, pelo menos do português, para quem lê, a gente pensa que sabe muitas palavras, né? Que legal. Olvidar, sim, né? Eu me lembro muito dessa palavra em espanhol que nas músicas românticas todas tem, né? Verdade. Isso. E o texto, então, ele conta através de 7 momentos, na verdade, né? O fogo como esse protagonista que conta em 7 momentos a história de Caxias do Sul. Então, quando você comentou sobre a edição, 777 o programa de hoje, né? Olha que interessante, nós estamos trazendo também uma narrativa que conta em 7 momentos. Olha. E que estarão conosco, né? A gente vai estar produzindo 7 espetáculos esse ano. Olha, que legal. Eu sou bem da numerologia. O número 7, já temos 5, 7 vezes 5, né? Já vamos jogar no bicho. 7 vezes 5, 35 é a 35ª, né? Exato. Da Festa da Uva, né? Olha, estamos conectando números aí, ó. O universo conspira, né? Veja só, né? Quem sabe a gente vai ganhar na loteria. Temos que jogar só, não podemos esquecer de jogar esses números, só detalhe, né? Então, a edição de 2024, né, foram 11 espetáculos e nós tivemos uma repercussão incrível, assim, sabe, do público que foi assistido, aqueles que não conseguiram também, né, dentro das suas agendas poder participar. E nós tínhamos, sim, esse retorno do público dizendo, né, vai ter de novo, perdi, quero assistir de novo, foi incrível, enfim. E com muito carinho nós olhamos para essa proposta e reeditamos ela, né? A partir também da direção geral da Zica Stockmans, que é a nossa grande parceira também, que está conduzindo conosco, né? Sim. Essa direção artística. E o projeto ele foi incrível. Então, retomando ele, nós pensamos em alternativas para somar ainda mais, assim. Então, o olhar carinhoso para a comunidade e para os produtores aqui, né? Para os artistas locais. Fizeram com que nós conseguíssemos, na verdade, duplicar o número de artistas envolvidos, né? Então, a gente está trabalhando com mais... Quantos estão envolvidos? Mais de 45 artistas envolvidos. Entre músicos, atores e atrizes... Isso. Bailarinos, redatores do espetáculo, roteirista. Direção, isso, 45. E uma produção geral, né, direta e indiretamente, mais de 100 pessoas envolvidas também, entre fornecedores, parceiros, locais, né, que estão conosco para fazer essas entregas. Então, a partir dessa possibilidade, nós organizamos o Som e Luz, edição 2026, também trazendo novos elementos, né? Então, esse ano a temática da festa é fruto de um sonho imigrante. Então, por que não trazer também outras narrativas de outros imigrantes que formam a Caxias do Sul que hoje nós vivemos, né? Então, assim, o espetáculo, sim, tem esse norte de trazer o fogo como protagonista, de ter o pano de fundo da colonização italiana, né, dos 150 anos, mas também trazer demais personagens tão importantes quanto, né, que formaram a cidade, que formam a cidade que a gente vive hoje. Então, é a partir desse roteiro que nós organizamos essas entregas, né?
Vão ser 7 espetáculos esse ano. Ele inicia no dia 22 de fevereiro, no domingo, no primeiro final de semana da Festa da Uva, às 20 horas. Então, todos os espetáculos, na verdade, são às 20 horas, né? Ali no local das réplicas de 1885. E um dos pontos fortes também que nós pensamos é em oportunizar que essa programação fosse disponibilizada principalmente dos 7 espetáculos. 4 desses, eles acontecem em dias em que há gratuidade de acesso ao parque. Né? Legal. Justamente para possibilitar que não só o turista tenha acesso a essa narrativa, a essa experiência, mas também para a própria comunidade. Sim. Então, os valores também eles estão muito acessíveis, a partir de R$5 é o ingresso de acesso ao espetáculo, e que não é só uma apresentação cênico-musical, é uma experiência realmente, assim, de quem conhece um pouco da história de Caxias, possa se surpreender com outros elementos que também compõem essa narrativa e que quem não conhece possa se encantar com a nossa história, né? O legal, né, de envolver a arte nisso tudo é que a arte é altamente entediada, o artista todo. Então ele vai criar coisas que não é mais do mesmo. Para o turista, claro, né, e para a comunidade local não achar, a Festa da Uva já vi 50, não. Sim, a ideia é essa, né, que a Karina muito bem explanou, é realmente trazer outros elementos, né, fazer com que as pessoas se surpreendam de novo, mesmo aquelas pessoas que conseguiram assistir no ano de 2024, que se emocionaram com a entrega de 2024, que neste ano eles possam novamente se emocionar com a história e, mais uma vez, aprender um pouco mais sobre a história de Caxias do Sul, né, que traz essa imigração italiana muito forte, mas traz também muito forte os outros imigrantes, né, que estão aí chegando a todo tempo em Caxias do Sul e construindo a história, construindo a cultura, modificando, transformando também a cultura, né, através dessas pessoas que chegam. E assim, nós quanto SESC, olhando a Festa da Uva como um grande evento, né, a nível de Brasil, um evento nacional, que repercute, que é importantíssimo para a nossa cidade, né, que fomenta a cultura, o turismo, né, fortemente, também entendemos que precisamos estar parceiros da Festa da Uva, fazendo esse investimento, né, para colaborar com este evento, para que este evento, Festa da Uva, permaneça, se perpetue cada vez mais, já tem uma história de 90 anos, né, mas que continue crescendo. A gente entende que quanto mais apoio, né, eventos e entidades, né, como a Festa da Uva tem, mais crescem, né? A gente trabalha muito em parceria e é dessa forma que nós estaremos atuando lá nessas 7 apresentações, né, fazendo essa interface com a Festa da Uva, com os participantes, né, com as réplicas também que estão lá, né, com todos esses artistas que vão estar nos ajudando a entregar o evento Som e Luz. Então é para acrescentar, é para isso que o SESC estará lá atuando com essa entrega tão importante para nós, que é o Som e Luz. Legal, eu estou tentando conjugar aqui o verbo oblívio para que não caia no esquecimento, né, a memória, mas eu não sei como. É oblívio, né? Não oblívio. Para não esquecer, não olvidar é fácil, mas não oblivar, oblívio. Né? Pois é, né? Eu não vou oblivar, não vou, mas vamos descobrir para que não caia no esquecimento e também não é no rejuvenescimento. A gente vive uma época muito legal bem utilizada, é claro, né, de inteligência artificial, onde a gente vê o pessoal fazendo as cenas antigas, né, reconstruindo, inclusive da cidade, de qualquer lugar, acho que dá para fazer a partir de fotos no movimento antigo, né? Quem não conhece, mas quem é da cidade, vê a rua que viu se movimentar, é importante trazer essa interligação. A Festa da Uva tem muito isso, o SESC compreende bem pelo escopo cultural, pela história, né, dessa proposição também de viver prioritariamente no comércio, mas como a sociedade toda. Por exemplo, o tempo que a Sinimbu ainda era paralelepípedo, e 2 mãos, né? Eu nasci aqui, no Hospital Pompeia, então eu vi essas coisas acontecerem. Você vê recriado isso. Hoje eu vi uma do Mercado Andreassa, lá perto da Festa da Uva, inclusive, que foi o primeiro que surgiu, né? Que hoje Mercado Andreassa e Farmácia São João tem até em Marte, né? A gente sabe. Curumim, pelo menos, tem. Então, é legal de ver isso, né? O movimento do passado se transformando em memórias novas, revividas e presentes. Mas isso também precisa de sustentabilidade, fomento, né? Como são os projetos, como foi construído isso em termos de grana mesmo, né? Termos financeiros, né? Então esse investimento é todo do Sistema Fecomércio, SESC, né? Por isso que nós
Hoje, na minha fala pela manhã, no lançamento do evento, eu falei que nós acreditamos, quanto instituição, que investir na Festa da Uva é investir em Caxias, né? Então, o SESC tem essa total consciência da importância de estar atuando, né? Então, faz todo esse esforço e todo esse investimento financeiro para que a Festa da Uva possa crescer, para que a cidade possa continuar crescendo, né, exponencialmente, né? A gente entende que investir em cultura, em educação, sim, né, é investir nessa continuidade, né, nesse desenvolvimento que a cidade já tem, né, como se diz aqui, é uma cidade muito efervescente em todos os âmbitos, mas precisamos dar continuidade. Temos uma história e valorizando essa história, né, quando se falava aqui, nossos projetos de cultura sempre trazem esse viés, né, do antigo, valorizando muito sempre o antigo, trazendo a inovação, né, fazendo com que o antigo e o novo também se conversem, né, Karina, que não caia no esquecimento, né, ações importantes também que foram realizadas, que a gente possa dar uma cara nova, uma roupagem nova, mas que não se perca, né? Isso é super importante e nós, quanto uma instituição que tem 80 anos de história, conseguimos fazer. Que legal, né? né? Temos, então, essa missão. 80 anos tem o SESC? Sim, o SESC, bastante tempo, o Sistema Fecomércio, o SESC Senac, este ano completou 80 anos. Muito tempo. Né? Então, é muito tempo, é uma história também construída, né? Uma história de credibilidade, e por isso nós nos colocamos neste papel, né? De estar apoiando iniciativas tão importantes como a Festa da Uva. Que legal. Vamos rodar o filme. É uma propaganda do espetáculo, né? É isso? Isso, é um teaser, na verdade, do espetáculo em 2024, né? Só para dar aquele gostinho mesmo para a audiência, para poder já curtir, já buscar os seus ingressos para estar com a gente agora esse ano. Vou rodar então. Muito legal, né? Você viu aí então o teaser, né, do espetáculo Som e Luz, do SESC, com apoio aí, né, do Fecomércio e dos 80 anos também do SESC, foi o espetáculo anterior. E este ano, então, está tudo programado com este múltiplo de sets que nós citamos aqui, né, Karina Monteiro? Para concluir, muito obrigado, né? O que nós esquecemos de falar, por gentileza, as redes sociais do SESC, se tu quiser fazer o comercial aí, fica à vontade. Isso, então, né, o espetáculo, nós teremos 7 espetáculos do dia 22 ao dia 5 de março, os ingressos eles estão disponíveis, né, para as pessoas adquirirem no saque do SESC, que funciona das 8 até as 20 horas de segunda a sexta, e no sábado das 9 às 14, eles para passar a informação certinho. Sim. E também vocês podem adquirir via e-commerce do SESC, né? Que é sesc-rs.com.br/espetáculos culturais. Ali nós temos toda a agenda, as informações, a sinopse. O espetáculo Som e Luz, ele é inédito, muito bonito, emocionante, então vale a pena conferir, levar a família. Ele tá muito rico. Nós aguardamos e esperamos todos vocês. Legal. Muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Vamos falar mais vezes, né, sobre o geral de todas essas atividades. Por isso que nós intitulamos o programa de Teoria de Tudo. Todos temos, né, possibilidades de ampliar em todos os assuntos, né, a qualidade de vida e outras, né, possibilidades de sermos mais felizes, né, e o SESC, tenho certeza que, através da ação de vocês, tem também ganhado muito com isso, né? Elisiane Meires, né, isso, diretora... Mieres, né, isso. Mieres. Isso aí, é o nome, todo mundo fala Meires, né? Mas enfim, muito obrigada pelo espaço, Miguel, foi um prazer estar aqui contigo, né? Com certeza, acredito que temos muito que conversar, né? Trazer aqui para o teu programa. As informações, costumamos dizer que os serviços que o SESC entrega são utilidade pública, né? São serviços de utilidade pública, não precisam ser divulgados, as pessoas precisam saber como acessar,
né? Muitos serviços gratuitos também, né? Então, parceiros como o teu programa, né? Essas parcerias são muito importantes. Que bom, muito obrigado. Agradecemos mais uma vez e Que seguimos juntos aí a Isso partir aí. de agora, né? Tá bom. Divulgando toda a nossa agenda de atividades. Legal, muito bom. Estamos, então, chegando ao final dessa entrevista. O Teoria de Tudo segue com um bate-papo cotidiano aqui para você, mas também lembrando, né, que nós temos, para concluir, no SESC, sem sumir o raciocínio, ao contrário dos labirintos, né, que levam as pessoas às ruas, à destruição social, o SESC é uma elevação para o progresso da sociedade. Para a qualidade de vida, né, Miguel? Qualidade de vida, exatamente. Isso é saúde, né? É Com felicidade, certeza, né? com certeza. Nós vamos então trazendo para você, aqui fique conosco, uma matéria da TV Senado do programa Cidadania. Lei reconhece fibromialgia como deficiência. Ortopedista explica as mudanças logo depois do intervalo. Fique aí, a Teoria de Tudo. Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. A partir de janeiro de 2026, pessoas com fibromialgia vão passar a ser oficialmente reconhecidas como pessoas com deficiência no Brasil. Mas quais serão as implicações práticas no cotidiano das pessoas que vivem com a doença? É isso que vamos descobrir neste Cidadania. Nosso convidado é o médico ortopedista Maurício Leite. Doutor Maurício, muito obrigado por participar do Cidadania, por vir aqui para os nossos estúdios. Eu já começo fazendo a pergunta mais óbvia, que a gente pensa que todo mundo sabe o que é, mas eu tenho certeza que muita gente que está assistindo ao programa não sabe. O que é a fibromialgia? Hermes, é um prazer estar aqui com vocês no Cidadania, aqui em Brasília, gravando esse episódio sobre a fibromialgia. E a fibromialgia é uma doença que ela é muito bem estudada já há muito tempo, mas que a gente ainda não consegue identificar as causas da fibromialgia. O paciente com fibromialgia, ele tem dor. A principal manifestação é uma dor crônica, uma dor de muito tempo, e uma dor que normalmente acomete o corpo inteiro, tá? Ele tem uma sensibilidade maior ao toque, é o paciente que tem uma dificuldade do contato físico e não consegue ser abraçado, não consegue ser tocado quando está nas fases mais agudas da doença. E ela não tem uma característica linear, ela não é uma doença que ela vai piorando de forma uniforme. Ela tem períodos em que ela está muito ruim, tem períodos em que ela está mais controlada, e o paciente vai ter que tentar conviver com esses altos e baixos e poder se adequar ao mundo que muitas vezes não respeita essa limitação. Doutor, você falou em dor crônica. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem problema de dor na coluna. Onde é que está essa dor da fibromialgia? Tem lugares específicos onde ela é mais comum? Tem. Nos critérios da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a gente faz uma avaliação de 18 pontos ao longo do corpo, e se o paciente tem em torno de 11 pontos desses 18,
ele entra num critério para o diagnóstico da fibromialgia. Associado a isso, ele tem que ter uma dor crônica por pelo menos 3 meses. Tá? Se ele tem 3 meses de dor, ele também entra em mais um dos critérios. Né? A fibromialgia ela ataca muito mais mulheres do que homens. 7 a 9 de cada 10 pessoas com fibromialgia são mulheres. Né? Então, tem alguns critérios que a gente vai enquadrando o paciente para chegar ao diagnóstico. Que não é um diagnóstico fácil, né, doutor? Não, de forma alguma. Como ele não aparece em nenhum exame, nem de imagem, nem nenhum exame laboratorial, você acaba que o paciente passa por uma investigação muito longa para descartar outras possibilidades, fazendo todos esses exames, e aí quando nada aparece e ele entra nesses critérios que a gente conversou agora há pouco, fecha-se o diagnóstico de fibromialgia. E aí você falou em dor crônica por pelo menos 3 meses. Estou pensando aqui, a causa pode ser psicológica, ou a gente já consegue apontar algum tipo de sequela, alguma coisa que vem de antes no histórico dessa pessoa, sofreu um acidente na infância, que possa provocar, a gente já consegue apontar a causa da fibromialgia? Não, a causa não, mas às vezes o gatilho pode ser um trauma. Né? A pessoa tem já a fibromialgia, mas de uma forma incipiente ou que se pouco manifesta, e com algum trauma, seja ele psicológico ou físico até, sofreu um acidente ou teve uma perda grande na família, né? Aquele trauma ele é um gatilho para aquela fibromialgia se desenvolver de forma mais aguçada. Né? Então, às vezes, o gatilho é isso aí, mas a causa ainda não é bem estabelecida. Aí você falou, doutor, que a maioria são mulheres. A gente tem também um recorte de idade? São mulheres jovens, são mulheres de meia idade? A faixa etária prioritária da fibromialgia, do diagnóstico da fibromialgia, é entre 30 e 60 anos. Pode acontecer em adolescentes e crianças, pode acontecer em pessoas mais idosas também pode, mas a grande faixa etária de maior comorbidade, maior incidência da doença é entre 30 e 60. Então, é uma idade altamente produtiva, né? E aí a gente vai falar dessa novidade que a partir de janeiro do ano que vem, a fibromialgia vai ser considerada causa de deficiência no nosso país, e isso traz uma série de mudanças. O senhor considera importante? É extremamente importante, porque as pessoas com fibromialgia, né, por terem essas dores, que são dores muitas vezes silenciosas, as pessoas às vezes passam muito mais tempo tentando esconder a dor, porque tem vergonha daquela sensação de impotência, de incapacidade, de não conseguir prover a família, de não conseguir ter uma boa relação com o marido, porque sente dor, sente dificuldade. A dor afasta você da tua vida social, então ela não quer sair de casa porque ela tem medo de estragar o programa da família e prefere não sair. Então, a fibromialgia, 50% dos casos tem associação com depressão, por exemplo. Então, não é que seja uma dor psicológica, mas é uma dor que afeta tanto o psicológico que vai gerar outros problemas, né? E ser reconhecido esse problema como uma causa real de dor, como uma causa real de limitação, vai ajudar essas pessoas a que elas não sejam mais marginalizadas, por exemplo, no trabalho. O que acontece muito é que elas são estigmatizadas como pessoas que não querem produzir, pessoas que têm preguiça, pessoas que são moles para o trabalho, e acaba que elas acabam escondendo isso e vivenciando esse drama ao longo de uma vida toda, além de toda a dor que elas carregam. Doutor, o senhor falou que é uma doença complexa. Existe fibromialgia leve, moderada, mais grave? Existe essa divisão? E vamos tentar explicar para quem está em casa. Não existe uma divisão, mas existe uma oscilação da forma como ela se manifesta. Tem períodos em que a pessoa consegue trabalhar normalmente, viver muito bem, está tudo controlado, mas às vezes porque teve um estresse no trabalho, o patrão gritou, ou o marido brigou em casa, aquele trauma de novo é um gatilho e aí as coisas voltam a ficar mais intensas. Então, o controle ele é feito de acordo com esse grau de intensidade que pode variar. Mas classificar de forma como leve, moderada e grave, a gente não tem critérios ainda estabelecidos para isso. Os avanços que surgem com a classificação da fibromialgia como causa de deficiência são muito relacionados à questão previdenciária, né? A pessoa vai ter aposentadoria mais cedo e também até aposentadoria especial. O senhor entende que isso pode dificultar também? A gente tem que fazer essa pergunta porque existe, a gente mora num país em que falam que é mais difícil contratar mulher porque a mulher é engravida, por exemplo. O senhor acha que isso pode prejudicar as pessoas que vivem nessa condição a conseguirem trabalhar?
Da mesma forma como foram criadas cotas para pessoas negras, para pessoas pardas, para pessoas LGBT, talvez haja uma forma de criar cotas para pessoas que sejam fibromialgicas, né? Ou que elas se enquadrem dentro dos critérios de PCD, que já existe hoje, para que elas entrem nessas cotas e até para concurso elas tenham algum benefício nessa entrada, né? Mas o que é importante é que as pessoas que contratem pacientes que têm fibromialgia consigam ter a empatia de perceber que nem sempre elas vão estar no auge da sua produtividade, mesmo elas querendo produzir, né? Porque elas vão ter, dependendo do dia, ela vai estar com enxaqueca, com dor, com alteração intestinal, de déficit de atenção, esquecimento. A fibromialgia ela atinge vários elementos do comportamento, não só a dor. Então, a pessoa que vai contratar, ela tem que ter essa empatia de entender que nem sempre ela vai ter um funcionário 100% disponível naquele momento. Mas quando ele estiver produtivo, vai ser tão bom ou até melhor do que os demais, né? Talvez, se ele tem essa empatia do patrão, ele vai ter o desejo de retribuir isso e se empenhar cada vez mais, né? Isso é o que a gente espera que aconteça, dessa relação de troca de boa-fé que existe, de você confiar que você realmente está doente e você confia que eu estou doente e eu vou tentar te retribuir isso de uma forma com mais empenho, com mais gana, com mais trabalho. A sua experiência em consultório, são muitos pacientes, e como é que eles chegam? Chegam muito sofridos, né? Em geral, essa luta para chegar a um diagnóstico e para chegar a um tratamento, muitas vezes dura 3, 5 anos, passando de médico em médico, né? Porque ela está ali com a crise de dor, ela vai na emergência, tudo muito rápido, tudo muito movimentado, ele recebe medicação, vai para casa. Melhora um pouco, 3, 4 dias depois, aquela dor vem de novo num outro lugar, ou vem no corpo inteiro, e ela acaba indo várias vezes, até que resolve procurar um atendimento mais especializado, e aí, em geral, essa porta de entrada mais especializada é um reumatologista, onde ele vai fazer toda a investigação laboratorial para ver se não é nenhuma doença autoimune, nenhuma outra doença como lúpus, por exemplo, que tem dores também ao longo do corpo, né? Fazer exames de imagem. Então, se é no SUS, a gente sabe que a agenda do SUS, apesar do SUS ser universal, de ser muito abrangente, de abraçar toda a população, ele não consegue dar, muitas vezes, a celeridade que a gente precisa. Tem uma demanda muito grande, né? Muito grande, né? Então, isso aí acaba atrasando um pouquinho esse diagnóstico e a pessoa tem a dificuldade de começar seu tratamento, e a média hoje no Brasil é em torno de 3 anos para se chegar ao diagnóstico. E agora a gente falando dessa questão prática, né, de considerar a fibromialgia como deficiência, é o INSS também que vai determinar, então não vai ser um diagnóstico apressado, né, vai ter que obedecer o tempo, toda essa comprovação. Isso, eu acredito que aconteça como, pelo que eu li do projeto de lei, ainda não tem os protocolos estabelecidos para como isso vai ser feito, né? Mas se baseando, por exemplo, como quem tem, que é a minha área de atuação, cirurgia da mão, quem tem síndrome do túnel do carpo. Em teoria, quem tem o diagnóstico do túnel do carpo, ele pode ir no Detran, tendo um laudo médico, ele passa por uma avaliação de um perito do Detran e, comprovada a doença, comprovado tudo, ele vai ter alguns benefícios para poder ter um carro com um valor melhor, desconto no IPVA e algumas coisas nesse sentido. Então, eu acredito que o governo deva fazer alguma forma de avaliação com a perícia médica multidisciplinar, né, já que é uma doença que tem um envolvimento não só físico, mas um envolvimento emocional. Então, deve ter um psiquiatra, deve ter um psicólogo, deve ter um reumatologista, talvez um ortopedista, uma equipe que faça uma avaliação desse paciente para tentar enquadrar ele num grau ali, e dentro desse grau ele ter alguns benefícios ou outros benefícios. Eu acredito que haja uma forma de fazer isso aí semelhante ao que acontece, por exemplo, com os descontos para carro. Doutor, você me deu aqui 2 vezes o gancho, eu vou ter que falar. Além do cuidado do médico, no seu caso, ortopedista, o reumatologista, o cuidado também da saúde mental dessas pessoas é fundamental. É fundamental porque a dor, ela acaba afetando tudo na vida da pessoa. Então, essa dor de muito tempo, ela afeta as relações sociais, ela afeta as relações de trabalho. Como a gente falou há pouco, 50% dos pacientes eles têm depressão associada à fibromialgia, então são 2 doenças diferentes, né? Esses pacientes têm dificuldade para dormir, e como eles dormem mal, eles não atingem o que a gente chama de sono REM, que é o sono de repouso, eles acordam cansados, mesmo depois de uma noite de sono teoricamente boa, né?
Então, essa fadiga recorrente leva a alteração de memória, leva a alteração de comportamento, de humor, esquecimento, falta de concentração. Então, todas essas questões, elas têm que ter não só uma avaliação músculo-esquelética, e aí vai ser feito pelo ortopedista e pelo reumatologista, mas uma avaliação com o psiquiatra, de preferência, uma avaliação psicoterapêutica, para tratar essas nuances do dia a dia. O tratamento, ele passa por atividade física, mas se essa atividade física ela é muito exacerbada, ela gera dor. Então, tem que ter um controle com um educador físico para poder ajudar nisso aí. Então, realmente é uma doença que demanda uma atenção multidisciplinar para que ela tenha realmente o melhor tratamento possível. E como a família pode ajudar? A gente está falando da questão multidisciplinar, a gente está falando dos especialistas, mas assim, é uma situação, eu não consigo nem imaginar como deve ser difícil viver com essa dor física e emocional. Como a família pode ajudar? Eu costumo dizer que quem tem um paciente com fibromialgia na família é igual quem tem um paciente com câncer na família. A família inteira adoece junto, né? E tem que ter essa rede de apoio, de colaboração, para ter essa empatia de entender aquela dor, que aquilo dali não é moleza, que não é fraqueza, que não é porque ela não quer fazer, porque ela realmente tem dias que não consegue fazer realmente. Eu tive num seminário na Alesp, em São Paulo, falando sobre exatamente esse tema, e um colega levantou uma frase bem interessante. Ele disse: ninguém sabe a cara de quem tem fibromialgia. Então, muitas vezes, o paciente está muito mais escondendo a dor para tentar passar-se como normal, entre aspas, do que ele está inventando dor para não fazer alguma coisa. Sabe? O paciente ele se envergonha muitas vezes daquela sensação de impotência. Então, a família entender isso, tentar ajudar, tentar colaborar de alguma forma, dividir as tarefas domésticas, como a gente comentou, se vai sair para um evento social em família, e ele sentir uma crise, entender que aquilo pode acontecer e voltar e apoiar e não criticar porque estragou o programa, né? Então, tentar dar esse apoio emocional e muitas vezes físico, de ter sempre uma medicação ali aposta, fazer uma compressa quando necessário para ajudar com movimentos de mobilidade que ele pode acompanhar na sessão de fisioterapia e ajudar a reproduzir em casa. Então, todo esse apoio vai ser benéfico para o paciente. Doutor, você falou também já algumas vezes aqui dessa questão da pessoa que vive com fibromialgia tentar esconder, muitas vezes, pela sua experiência, elas sofrem preconceito? Muito, muito. E por isso esse desejo de esconder que tem a doença, né? Já para não ser, se ela vai se candidatar a uma vaga de emprego e hoje o empregador sabe que ela tem uma doença dessa, ele não vai empregar. Então, muitas vezes ela vai com dor, ela se enche de remédio para poder sair de casa e conseguir fazer as atividades dela, né? E quando a gente vê as pessoas dando os depoimentos, né, e a gente tem alguns pacientes que são assim, na Alesp vários pacientes falaram a respeito, eles começam a falar e vem a lágrima nos olhos. É extremamente comum o divórcio no paciente com fibromialgia, porque acaba que até a atividade sexual gera desconforto, e a mulher evita isso aí, e o marido não entende, né? Então, já são vários transtornos que vão se somando, vários atrapalhos que vão se somando, que acaba que gera divórcio, desemprego, dificuldade de gerir, de prover a própria família, e essa vergonha que ela sente de não conseguir suprir as exigências sociais do mundo de hoje, ela acaba se introspectando ainda mais e ficando mais isolado e mais difícil. Aí a gente imagina que cerca de 3% da população brasileira vive com fibromialgia. É muita gente. Uma pergunta que eu não lhe fiz e acho que é importante fazer: tem cura? Não tem cura, mas tem controle. Tá? Assim como a diabetes, assim como a hipertensão arterial, ela tem um controle que depende tanto de meios medicamentosos, né, como de meios não medicamentosos. A atividade física é uma das coisas que é fundamental. Mas sob supervisão, né, como a gente falou, a atividade física de leve a moderada, ela tem um grande benefício. Se você extrapola um pouquinho, você vai ter a dor muscular e aí isso pode potencializar a tua crise da fibromialgia. As medicações que vão ajudar o relaxamento muscular, medicações que atuam no eixo neurológico, né, como gabapentina, como pregabalina, que ajudam a controlar essas dores mais neuropáticas, também ajudam bastante. A psicoterapia, como a gente conversou, né, medicações às vezes psiquiátricas para poder aliviar a dor de uma outra forma,
também ajudam bastante. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito hoje no dia a dia, do nosso consultório, da nossa vivência, é que a gente identifique alguns pacientes, eles têm alguns pontos de compressão de nervos ao longo do corpo que causam muito desconforto. E quando a gente consegue identificar isso e tratar isso de forma cirúrgica, a gente consegue aliviar um dos pilares importantes da fibromialgia, que é a dor. Então, quando a gente consegue melhorar um pouquinho essa dor, a gente consegue ter um benefício em outros pontos e aí vai ter um ciclo produtivo. Né? Quando você está com dor, ela tem um ciclo de querer se isolar, aí se isola, fica com mais dor, porque não se mexe, menos mobilidade, e é um ciclo negativo. Na hora que a gente começa a controlar melhor a dor desse paciente, começa a aliviar isso melhor, ela tem mais vontade de sair de casa, melhora o psicológico, melhora o social e tem um ciclo reverso que vai trazer benefícios. Sai do ciclo vicioso para o virtuoso, né? Perfeito. Vou lhe perguntar, com todas essas frentes importantes, inclusive a ajuda da família, me conta como é que chega o paciente que consegue acessar esse ciclo virtuoso. Depois de alguns meses de tratamento, é engraçado que às vezes o paciente chega a primeira vez no consultório, não tem maquiagem, a roupa está meio descoordenada, amafanhada, porque não tem a vontade de se arrumar, não tem a vontade de sair, porque dói, sofre, é aquela faces de sofrimento. Perde a vontade de viver. Perde a vontade de viver. E na hora que a gente começa a cuidar um pouquinho mais disso, que essa dor começa a melhorar, que ele começa a interagir um pouquinho mais, que no trabalho as coisas melhoram, que ele começa a ter uma vida social, ele já chega mais na frente com a roupa mais arrumada, com a maquiagem, com o cabelo feito. Então a gente percebe a melhora quando o paciente chega no consultório. Não precisa nem conversar muita coisa, a gente já sabe que ele já melhorou. A gente vai tentar entender tudo que ele fez e aí, claro, com mais acesso a oportunidades, ele vai ter um tratamento muitas vezes muito mais amplificado, né? Toda essa parte multidisciplinar que a gente falou. Os pacientes mais humildes acabam tendo mais dificuldade de ter essa multidisciplinaridade para conseguir ter um maior benefício, mas é importante que a gente percebe o empenho do paciente em ficar bom. Quando ele descobre o que ele tem, que a gente mostra o caminho, seja um ou seja o outro, a gente percebe que eles querem sair daquilo dali. Então, o empenho deles é muito importante. Vamos falar então um pouquinho agora especificamente para quem está assistindo agora e que está sentindo essa dor estranha, não está conseguindo descobrir o que é. Qual a recomendação que você faz, doutor? Primeiro, paciência. Viver com dor é extremamente ruim, né? Saiba que existem várias pessoas em todo o Brasil que estudam o assunto, que estão dispostas a cuidar de você, a entender você, ouvir você para te dar o melhor tratamento. Então, hoje a internet está aí, tá? Para você pesquisar na tua cidade, no teu estado, quem trabalha muito com isso, quem entende um pouquinho mais disso, quem está estudando muito mais sobre isso, para que possa te olhar com os olhos corretos, identificar o teu problema e ajudar a melhorar. E eu quero uma mensagem também para os familiares, porque muitas vezes eles não compreendem e atrapalham nesse processo. Acompanhem o paciente, vão na consulta, escutem a queixa que ele tem para dar. Às vezes a conversa que ele tem comigo é diferente da conversa que ele tem em casa, porque ele tem vergonha de dizer o que ele está sentindo. Então, se você puder ir na sessão da consulta, ir na sessão da terapia, acompanhar na fisioterapia, dar o máximo de suporte que você puder dar para entender realmente o que ele sente, você vai conseguir ajudar ele muito mais. Né? Às vezes ele diz em casa uma coisa porque ele quer te poupar daquele sofrimento, ele não quer que você participe daquilo, ele acha que vai conseguir passar por aquilo sozinho e vencer aquele obstáculo, e nem sempre é tão fácil. Então, com ajuda, a gente vai muito mais longe. Doutor, a gente sabe que é um avanço importantíssimo esse, né? Que a partir de janeiro de 2026 a gente tem esse reconhecimento e todos os direitos que vêm junto, né? O reconhecimento da fibromialgia como deficiência. Na sua visão, onde a gente pode avançar mais no tratamento e no cuidado das pessoas que vivem com fibromialgia no nosso país? Eu acho que se junto com isso vier um programa de tratamento para pacientes com fibromialgia, que possam identificar esses pacientes e dar esse acolhimento e esse tratamento multidisciplinar que eles merecem, como, por exemplo, a gente avançou muito com a criação dos CAPs, por exemplo, os doentes psiquiátricos, né? Então, os pacientes foram colocados no local adequado, com atendimento adequado, com musicoterapia, com psiquiatra, com psicólogo. Então, os pacientes eles são ali tratados por um grupo de pessoas voltadas para aquilo. Então, aquilo foi um avanço gigantesco. Se o governo conseguir que a gente tenha esse mesmo olhar
para esse grupo de pacientes, que é uma parcela grande da população, né, que eles tenham acesso a um centro onde as pessoas entendam o que eles têm, que tenha lá uma atividade física, que ele possa aprender a fazer atividade física da forma correta, que ele tenha um acompanhamento nutricional, porque também afeta o intestino, né? Que ele tenha um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, que tenha lá o reumatologista, o ortopedista, que possa fazer essa avaliação toda num lugar só, e ele se sinta acolhido. Acho que é um grande avanço que a gente pode ter. Seria um centro de referência específico para esse tratamento e começaria com a fibromialgia e poderia chegar noutras também, noutras doenças, né? Claro. Isso. A gente vê, quando a gente vai visitar alguns lugares fora do país, existem alguns lugares que tem como se fossem as UPAs que a gente tem, né, as unidades de saúde da família, que tem atendimento básico, mas quando identificado um problema mais específico, eles são encaminhados para centros de tratamento especializados. E aí nem sempre é perto de casa, às vezes é longe de casa e tem essa dificuldade, o país é muito grande, o Brasil, então, se comparado com a Inglaterra, por exemplo, né, cabe várias Inglaterras aqui dentro. Então, na Inglaterra existe isso, tem um médico da família, que se ele achar que você precisa de um tratamento especializado, ele vai te encaminhar para aquele centro, e às vezes aquele centro é do outro lado do país, né? Eles têm essa forma de referenciar o paciente, que aqui pode funcionar, mas pela extensão do país, a gente teria que ter uma quantidade muito maior de centros desses para poder abarcar a população. O desafio é maior. Muito não é? maior, sem dúvida. Mas isso, e tem gente, quando a gente fala, o SUS pode melhorar, isso, a gente não está dizendo que o SUS é ruim, não é isso, doutor? Isso. A gente pode melhorar a capacidade dele receber os vários pacientes e todas as especificidades e todos os desafios. Sem dúvida. Está otimista com essa novidade específica para os pacientes com fibromialgia? Sim, claro. A gente, por exemplo, a gente tem um programa que é referência no transplante, né? Transplante é um procedimento altamente complexo. E a gente faz transplante em Recife, a gente faz transplante em Porto Alegre, a gente faz transplante em Manaus. Então, da mesma forma que a gente consegue fazer um procedimento tão complexo como um transplante, por exemplo, por que não uma coisa que é muito mais ambulatorial, de consulta, que não demanda tanto material para isso, é muito mais gente disposta a trabalhar. Acho que isso a gente tem muito. Maravilha. Doutor Maurício, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar aqui com vocês. E espero ter agregado, trazido aí um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de esperança para quem tem fibromialgia. Ajudou bastante. Eu aprendi muito e tenho certeza que quem está em casa aprendeu também. Obrigado, doutor. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para garantir seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro?
Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. A Livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a Livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha Livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Foi Deus, sair deste terremoto.
você mesmo com meus defeitos, de me afogar na piscina, de terno preto enforcando gravatas, o beijo azul de bolinhas e o leão na gaiola do amor. Quero paixão todo dia, amo você mesmo assim, eu amo você, apesar de mim. Se eu acordo com medo, amor, preciso rezar. Se eu acordo com sede e preguiça, a água está fervendo. Mas se eu acordo com fome, mastigo o meu coração. Eu quero a senha do Wi-Fi de Deus, sair deste terremoto. Quero você ser um velhinho besta, cantando juras de amor. Amo você mesmo com meus defeitos, de me afogar na piscina, de terno preto enforcando gravatas, um beijo azul de bolinhas e o leão na gaiola do amor. Quero paixão todo dia, amo você mesmo assim, eu amo você, apesar de mim. Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar.
conversa